Opa, seja muito bem-vindo ao podcast Bora para Cloud. Aqui a gente fala vários assuntos sobre computação em nuvem, para quem quer iniciar aí a sua carreira em cloud ou quer alavancar seu negócio, sua empresa usando a computação em nuvem. E no episódio de hoje, a gente vai falar com um aluno do programa de especialização para entender como foi a jornada dele e quais foram as dificuldades e os desafios dele lá para fazer a migração para computação em nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. O meu é Leandro Porciúncula. E o meu é Cláudio Vieira. É o Cláudio Vieira, isso aí. Então hoje a gente vai entender aí, conversar um pouco com o Cláudio Vieira para ver como é que foi a trajetória dele e os resultados. Cláudio, cara, vamos começar aí falando como é que tu conheceu, só para a gente integrar, dar um start na coisa aí, como é que tu conheceu o Leandro? Bacana. Primeiro, acho que eu conheci você mesmo. Eu mesmo, é isso. Através do marketing via Facebook, né? Via Instagram. E foi no meados, acho que em novembro de 2018, ano passado, onde estava tendo a especialização em OpenStack, né? Então, onde eu não sabia nada de nuvem, para mim nuvem era o VPS, né? Então, eu comecei por aí mesmo. Então, comecei a fazer o curso de OpenStack e aí foi. Aí eu consegui fazer, acho que em 2 meses eu consegui fazer esse curso. Não consegui fazer essa implantação por necessidades de ter uma infraestrutura, né? Parruda aqui, talvez máquinas, data center, para a gente poder implantar. Se bem que hoje também tem OpenStack nuvem também, consegue colocar em data centers na nuvem, mas enfim, eu não consegui colocar em prática. E onde surgiu junto mais marketing aí foi mais com o Leandro, falando sobre a Amazon, né, a AWS. E aí eu também não sabia o que era, não sabia, comecei a pesquisar e vi que era do mesmo segmento, né, computação em nuvem. E aí também teve essa especialização. Aí eu também terminei de fazer o OpenStack em novembro, outubro, mais ou menos, já estava fazendo da Amazon. E aí eu fui fazendo o curso, acho que eu fui rápido também. Eu peguei todos os dias, mais de 4 horas fazendo as aulas, fiz quase todas as aulas num dia. E fui fazendo as aulas, fazendo no free tier, fui testando. Eu acho que eu terminei também em um mês, tudo. E já comecei a brincar com coisas da empresa mesmo. Então, aí foi esse segmento que eu tive. Então, já comecei a brincar com coisa da empresa em um mês mesmo, fazendo as aulas, e já deu resultado, é onde eu comecei a apresentar para os diretores e acharam o máximo, uma mudança, né, da água para o vinho. E aí aí já começou em janeiro, praticamente em produção, janeiro, fevereiro, eu já comecei a fazer coisas em produção mesmo cliente. Show de bola. E fala um pouco da tua empresa, Cláudio. A empresa já está no ramo há muito tempo. Ela é uma desenvolvedora de software, voltado muito para transportadora, mas o diferencial nosso mesmo é fazer sistema voltado para o cliente. Então, tudo que ele necessita de alteração, a gente faz de acordo com o cliente. Então, é muito modificado, né? Então, tem para vários ramos, não, por ser assim, tem vários sistemas de tudo. Tem o WMS, tem aplicativos agora, tem para gestão financeira, nota fiscal eletrônica, e aí vai. Tem para vendas, assistência. Então, a gente conseguiu, como a gente customiza o sistema de acordo com o cliente, e aí fica muito, os ramos foram bifurcando aí. Então, é mais ou menos isso. E aí a gente também tem, na minha parte, contratos com o cliente também de manutenção de máquinas, né? Então, a gente também tem essa parte, onde muitas vezes o cliente necessita, porque a gente está com software, necessita também de um servidor, de alguma coisa, e é onde a gente entra nessa parte. E aí agora com a AWS a gente alavancou e muito. As duas partes, né? As duas áreas. É uma empresa de software e vocês também têm a parte de infra, trabalham com infra. Tem a parte de infra, que aí é onde a parte que eu cuido mesmo é a parte de infra, da empresa e dos clientes. Legal. E, cara, como que é o nome da empresa mesmo? É DDS Informática. DBS Informática, para a galera que está ouvindo aí,
Se precisar de algum serviço, o transportadora tá aí, ó, DBS Informática. DDS. DDS, isso aí. Isso. Beleza. Ô, Claudio, e me diz uma coisa, cara, como que era antes de tu conhecer a computação em nuvem? Acho que é o comum de várias empresas, inclusive de manutenção, é aquele sistema onde era o banco de dados e o cliente ficar na rede física, né? Ficar na rede interna local. Então tinha que ter um servidor com banco de dados e aí as máquinas cliente tinham o seu cliente instalado que aponta para o banco de dados do servidor. Os atalhos também eram puxados via compartilhamento, né? Então a estrutura era assim. Só que começou a ramificar muito. As empresas transportadoras normalmente têm matriz, então as filiais, matriz e filial. Então aí teve essa dificuldade. Não dava para ser via VPN, pelo link que a gente possui hoje, né, no Brasil. Há muitas filiais em Manaus, na Amazônia. Então os lugares muito ruins de link, então não tinha como ser VPN. O que a solução que a gente tinha na época é fazer via desktop remoto, TS, né, no Windows Server. Então o cliente tinha que investir um pouquinho mais no servidor para ter mais memória, mais processamento, para todos os usuários das filiais conectarem remotamente. Então começou assim, desse jeito. E assim foi aumentando. Depois a gente conheceu a VPS, e a gente colocou o servidor na VPS, fazia da mesma forma, só colocou um servidor local numa VPS, né? Para não depender de uma infraestrutura local. Mas também não funciona muito bem, é onde eu tive problema, inclusive com VPS, onde eu passei para conhecer a Amazon. E quando tu usava Basta VPS, mesmo. opa, desculpa. Quando tu já usava VPS, vocês achavam aí que estava usando nuvem? Como é que era isso? Achava sim. O conceito de nuvem que a gente tinha é por não estar local, é nuvem. Então, esse era um conceito que a gente tinha. Então, a gente acabava vendendo também como nuvem, um sistema, tá na nuvem, mas realmente não era, né? Depois que a gente começou a estudar, começou com as aulas, as instruções, realmente não tem nada a ver com nuvem, né? É apenas uma máquina local virtualizada, né? E o que motivou vocês no início, então, a começar a procurar nuvem foi o problema de internet que vocês tinham nos clientes. Então, tipo, é uma coisa bem louca, né? Porque a galera às vezes pensa que isso aí é um problema para tu usar a nuvem, e na verdade, para vocês, a nuvem foi a solução para esse problema. Então, exatamente. A nuvem resolveu esse problema de questão de internet, porque dependia apenas da internet da pessoa, não dependia da matriz também. Então, lá na VPS funcionava o link, não era tão bom, mas funcionava melhor que a matriz. E aí o cliente só dependia da própria internet e da própria energia dele e não precisava depender mais de uma infraestrutura na matriz. Aí a gente começou a buscar essas soluções, é onde a gente buscou as VPS. Porque não conhecia, não fazia ideia mesmo o que era Amazon, o que era OpenStack, enfim. E qual foi o problema que motivou vocês a começar a trabalhar com nuvem de verdade? Tipo, tu tava lá na VPS e aí resolveu, cara, deve ter algo no mundo melhor do que isso. Inclusive foi um dos assuntos da primeiras lives, né? Um dos problemas que a gente teve, absurdo, onde foi um basta mesmo. Não vamos dizer os provedores, mas termina com web. Enfim, a gente tinha vários clientes, muitos clientes mesmo. A gente às vezes alocava o nosso como web service, em alguns casos, e tinha clientes que tinham sua própria VPS para fazer as conexões remotas. Muitas vezes ficava fora do ar, muitas vezes mesmo, durante semanas, ficava todos os dias, dava um horário, parava de acessar, por algum motivo. Esse começou a ficar muito chato na questão para os clientes que estavam nessas soluções. E outra coisa, a lentidão também, a gente sofria um pouco com lentidão para exibir relatórios, salvar, enfim. Começou a surgir esses problemas. E o basta mesmo foi que eles perderam o nosso servidor. Mesmo que a gente tenha no snapshot lá, eles voltaram o snapshot interno deles por 3 meses. Voltaram Então, 3 meses atrás. o banco de dados, inclusive, era dentro da VPS.
voltou os dados de 3 meses, mais um snapshot deles interno, não era nem nosso. Foi um problema que deu na infraestrutura deles e a única forma deles colocarem no ar foi voltar um backup deles mesmo. Inclusive o nosso próprio backup que tinha lá não tinha mais, né? Porque foi um restore interno deles. E aí o cliente perdeu 3 meses de trabalho. E não tinha o que fazer, não tinha como recuperar. E foi muito chato, porque esse problema deu na segunda-feira. Eles enrolaram, não dava resposta, falavam que estava analisando. Numa sexta-feira que eles foram dar uma resposta, o cliente ainda ficou uma semana sem acesso. E ainda assim, para eles falarem que vocês deveriam ter backup externo, isso está no contrato que trabalha, isso eles colocaram, hein? Que estava no contrato que por se trabalhar com informática é passível de erro de estrutura. Eles justificaram nessa cláusula que estava no contrato o motivo dessa perda. Então, e aí podia envolver até coisas jurídicas, né, processos, mas aí eu deixei na mão do cliente e aí eu saí dessa parte apenas dando o laudo técnico mesmo. Mas, enfim, a gente tinha vários servidores, inclusive a gente cancelou do cliente e cancelou os nossos também de outros clientes que tinha. E aí onde a gente começou a migrar para a Amazon. E depois que tu migrou, qual foi a diferença, assim, de antes e depois na tua vida? Foi uma absurda mesmo, porque a gente tinha o mesmo sistema quando a gente migrou desse cliente, pôs na Amazon, e até outros que estavam também na mesma VPS e a gente passou, foi radical a mudança. Um relatório que demorava tipo 1 minuto começou a exibir em 2 segundos, uma coisa absurda mesmo. E porque o link lá é totalmente diferente a velocidade. E também tem a questão do que a gente usou as coisas separadas, né, por segurança e por desempenho. Então, antes na VPS a gente tinha o web service e os arquivos e o banco de dados tudo no mesmo VPS. Aí agora dessa forma não, a gente colocou no RDS o banco, a instância só para web service e por enquanto a gente estava armazenando o EBS para arquivos locais mesmo que gerava. Mas só nessa mudança do RDS, nosso sistema conectando direto com o RDS, essa foi... Parecia que estava local. Muitos clientes mudaram, porque a própria rede local era ruim. Passando para lá ficou mais rápido que numa rede local. Caramba, hein? Então, foi mesmo. Isso foi muito perceptível em exibir relatórios e passar a tela, dados, cadastro para cadastro, passar dados para dados. Então, carregar muito rápido. Então, muitas vezes a internet do cara, a rede local do cara estava ruim, aquela rede doméstica, só usando a internet ficava melhor. Pô, que legal. E que outro tipo de resultados tu teve? Então, aí resultados de benefício de desempenho no sistema em geral, resultado de aprendizagem profissional imensa, para conhecer vários serviços, financeiro para a empresa, isso foi o primordial, porque agora a gente tinha uma segurança de falar que o sistema nosso está hospedado na Amazon, na AWS, então já é um ganho imenso, né? Pelos cases que existem hoje no mercado, né? Netflix, enfim, a gente acaba dando os exemplos. E aí o ganho foi imenso nesse sentido mesmo. E em relação a custo de infraestrutura que tu tinha antes com os VPS, com VPS e com a AWS, isso mudou muito? Como é que foi? No começo não mudou, ficou até mais barato e a gente tinha mais recursos do que antes, porque antes a gente tinha dois VPS, um para web service, um para as conexões remotas de alguns casos e o banco de dados também. Então os VPS que tinha era um pouco grande em questão de memória. Quando a gente passou para a Amazon, a gente não precisava de tudo aquilo, porque a gente separou, pôs o banco no RDS, pôs uma instância menor só para web service, e comecei a usar o S3 para backup dos clientes. Ficou bem menor mesmo. Legal. E a gente usou também as instâncias reservadas, então ajudou muito. Só que bem menor e com muito mais recurso, com alta disponibilidade.
inclusive com o Multi-AZ, o RDS, ficou show. Hoje a gente aumentou já, porque teve que aumentar já a estrutura. Mas mesmo assim o ganho é imenso. A diferença na nuvem é que te dá a possibilidade desse crescimento, né? É fácil de Exatamente. tu crescer, né? Esses dias mesmo até lá no grupo eu estava com dúvida de como aumentar, né, a unidade do meu EC2, porque era a unidade C mesmo, né? Só tinha uma unidade lá e eu não queria criar um outro. Aí foi muito fácil. Para mim, eu tinha pesquisado, estava um pouco complexo, mas aí deram uma opção lá que foi. É só no painel e aumentar, acabou. Desliga e aumenta. E se tu comparasse, assim, por exemplo, esse tipo de trabalho aí, Pode falar. eu tive que aumentar a instância, alguma coisa assim, alguma implantação que tu tem que fazer hoje na nuvem, se tu comparar com como tu tinha que fazer antes, como é que tu compara isso com relação Eu já tive esse problema para aumentar o C da máquina antes, porque eu não lembro quanto que era o tamanho da unidade lá, mas só com os programas do Windows, os processos do Windows, os arquivos de atualização, ocupava 80% da unidade que a gente tinha. E aí isso ia aumentando, não parava. E aí não tem essa opção, não existe a opção de aumentar a unidade C da VPS. Tem a possibilidade de anexar outro disco. Mas o problema é que só com arquivos do Windows, a gente tinha tirado tudo, só com arquivos do Windows já estava dando 80%. E aí dava problema de desempenho, tudo, né? E de paginação, enfim. E aí eu tive que falar com o suporte da VPS, abrir chamado, esperar lá 2, 3 dias para eles falarem, agora você tem que reiniciar a instância que vai subir com uma capacidade maior. Então, eu tive que esperar alguns dias para isso e ter que contatar o suporte. E na computação em nuvem foi quanto tempo? Em 2 minutos. Como é que é? Acho que foi em 2 minutos. Só o tempo, chutando 5, o tempo de esperar desligar e ligar. Porque para mudar a configuração é 1 minuto. É ridículo mesmo. É muito Legal. bom, não tem comparação. Show. Tá, e me diz uma coisa, com relação ao cliente, o que tu, não sei se tu conseguiu notar a percepção dele com relação aos teus serviços, ao serviço da tua empresa, antes e agora? Depois que a gente fez a mudança, a gente não cobrou, inclusive, dos clientes que a gente já tinha no nosso VPS, a gente migrou como uma cortesia. E os novos a gente teve o plano, né, normal. Depois dessa mudança, como cortesia, a gente fez uma pesquisa com todos os clientes e mandamos e-mails para uma pesquisa do que melhorou. Foi só elogios. A gente recebia os e-mails de todos que a gente mandou, só foi elogios que, nossa, eles nem sabiam que tinha mudado e falou, nossa, agora está muito mais rápido, não nem parece que aquele sistema que deixava travado, lento, não respondendo. E nem parece. Então a gente acabou ganhando muito com isso. O cliente só elogiava. E hoje, inclusive, a gente fez as novas migrações já de vendas, que antes também estavam em local, a gente passou para a Amazon. Depois que fez a migração, o cliente fez todos os testes, tudo, ele só agradeceu, falou que não esperava que fosse, porque depende de internet, de tráfego, né? Que não esperava que fosse melhor ou igual que estava no local. E ainda mais agora com muito mais recurso, né? Eles têm muito mais segurança com a replicação, né, do RDS, do Multi-AZ, e não depender mais de uma infraestrutura interna. Legal, cara. E para ti, assim, como profissional, como é que o que tu percebeu, assim, de mudanças, de benefícios, no geral? Nossa, é igual antes tava estagnado naquilo de sempre, de manutenção de máquina, pegar a máquina, trocar a peça, comprar outra, trocar, fazer rede, montar servidores. Isso já estou 8 anos aqui na empresa, então comecei bem, bem novinho aqui e sempre foi a mesma coisa. E aí a gente conseguiu dar um passo muito grande
com isso. Então, profissionalmente, eu cresci muito com as novidades que tem no mercado, a gente conseguiu acompanhar. Tem que muito aprender ainda, porque tem muita coisa nova que dá para implantar, só que aí já depende de desenvolvedores, né? Mas eu consegui trazer para a empresa um salto enorme em tecnologia, né? Então, eu ganhei muito, a empresa provavelmente ganhou também, muito. Cara, e lá no início tu falou que tu começou a fazer com OpenStack. Isso aí partiu, esses cursos, partiu de ti ou a empresa que fez a inscrição? Como é que foi? Então, do OpenStack partiu de mim, os dois partiu de mim, né? Eu levei, eu apresentei, inclusive para o Sérgio, que já participou também com a gente, né? E ele falou, não, pode fazer, vamos fazer, a gente paga para você o OpenStack, pode fazer. E eles, né, pagaram para mim o OpenStack, fiz o curso, só que aí foi aquele caso, não deu certo. E aí eu fiquei assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa também, né? Tem que dar um resultado. Eles investiram em mim. E aí onde surgiu a AWS, aí eu mesmo fui e fiz com o meu dinheiro o outro da AWS. E depois eu só mostrei resultados para eles. Hoje eles são muito gratos por isso e eu também por ter começado comigo investindo em mim. Que massa, cara. Que legal. E se tu, com o que tu sabe hoje, se tu encontrasse o Cláudio aquele Cláudio lá de alguns anos atrás, que dicas tu daria pro Cláudio? As dicas é de não desistir jamais, né? Porque várias vezes eu acabei desistindo, pesquisando por conta própria e não conseguia, parava aí, ficava um tempão. Eu comecei a tentar fazer certificação do Windows Server, aí parei. Só que agora não, depois eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que ir até o fim. Então, comecei com essas novidades, tudo que é novidade, tudo que a gente vai aprendendo, vai colocando em prática, dá um ânimo gigantesco, né? Às vezes a gente acaba se frustrando com alguns erros e aí acaba parando, mas não, começou a dar certo. Claro, teve algumas dificuldades, mas começou a dar resultado e a gente se empolga e vai para cima. Então, se eu visse antes, era essa a dica: não desiste jamais daquilo que você quer aprender, quer ser. Então, é basicamente isso. Massa. Ah, uma coisa que eu acabei não perguntando, quantos clientes tem mais ou menos hoje que estão usando um sistema na nuvem? Poxa, agora tá bastante, não tem como contar. Ah, é? Eu posso até começar a contar, daqui a pouco eu te passo, mas quando Ah, mais ou começou, menos assim, chute. eu acho que já tem uns 40, 50, eu Show. acredito, 40, 50 empresas usando. empresas usando. No E antes do começo, a VPS gente tinha quantos? No VPS, eu acho que tinha umas 5 a 10. Ah, aumentou bastante, hein? Muito, muito. Muitos clientes que tinha problema antes, a gente começou a vender para eles soluções e com essa nova tecnologia. E aí é onde a gente conseguiu vender muito. Ah, tu acha que isso impactou nas vendas também? Impactou, consegue vender muito mais fácil com essa tecnologia, porque antes, quando ia vender, tinha sempre um problema do cliente não saber e depois chegava. Às vezes era uma falha nossa de não explicar tão certo, que às vezes não ia a pessoa muito técnica para ir e acaba vendendo e depois chegava na minha parte para implantar o sistema. Na hora que eu ia implantar o sistema, não tinha nem servidor para implantar. E aí o cliente ficava sabendo que tinha que comprar uma máquina, um servidor, né? Então, hoje não, hoje já vende o sistema como serviço. Então já embute, já tudo, já fala que tá incluso, tem a opção. Aí agora a gente consegue dar a opção, ó, você não quer esse plano, tem esse aqui, que você monta uma infraestrutura local, só que você perde nisso, perde naquilo, deixa de ganhar. Então, agora a gente consegue ter planos de venda Ah, E hoje tu faz mais implantação local ou em nuvem? em nuvem, em nuvem. Os cli- Hoje, eu acredito que dos últimos 5, acho que 4 foi nuvem. bem melhor, né?
E tu percebe assim que esses aí estão mais satisfeitos que os outros ou não? Eu acredito que sim, porque vira e mexe acontece algum problema local. Problema pega vírus, pega, né, aqueles vírus, ransomware, ou cabo energia, queima disco, perde alguma coisa, aí tem que recorrer a algum backup e, e às vezes nem tem backup, porque a gente também deixa bem claro para o cliente que os dados é responsabilidade deles e a gente tem um módulo de backup se eles optarem. Então, muitas vezes não optam e acaba perdendo. Agora, quem está na nuvem não tem esse problema, já está incluso o backup, não precisa oferecer custo a mais, já está incluso. E várias outras coisas, disponibilidades, nem se conta. Igual teve um caso, acho que também eu falei lá no grupo, o meu RDS ele mudou e eu nem percebi. Eu só percebi que eu tinha configurado umas coisas erradas mesmo. Mas é onde eu aprendi. Mas ele mudou, ele pulou de uma região para outra e ninguém ficou sabendo. Eu fiquei sabendo porque eu tinha configurado um item errado. Mas, fora isso, não tinha como saber que tinha mudado. Então, a vantagem é imensa. E tu acha que seria assim, se tu, por exemplo, decidisse lá, vou aprender AWS, mas eu vou aprender sozinho. Tu acha que seria legal, que seria viável? Como Eu que tu compara acredito que isso? não. Hoje você acaba encontrando alguns vídeos na internet, mas é muito específico para algum problema específico. Você não tem uma noção do que é. Então ele vai te ensinar como, sei lá, criar um bucket. E só. Aí isso é fácil. Você vai lá e cria um bucket e tá bom. Mas e o resto? E a segurança? E como que vincula isso com aquilo? As permissões? Isso não tem. Tem muita gente, muitos vídeos em inglês também, mas é muito específico, assunto específico. Ele ninguém, eu acho que eu não achei nenhum que ensina do zero ao avançado. E outra, né, cara? Às vezes o tempo que o cara vai perder procurando o videozinho aqui, tentando encaixar uma coisa É, na outra, nossa. perde tempo e você tem ainda a grande possibilidade de configurar alguma coisa errada. E há quanto tempo faz que vocês estão, Cláudio, usando já a AWS, que teve esse crescimento que tu falou que antes no VPS vocês tinham 5, agora tem algo em torno de 40. Em quanto tempo isso Ah, aí aconteceu? Aconteceu acho que nos últimos 2 meses aumentou bastante, mas a gente começou a produção em janeiro, fevereiro desse ano. Isso aí dá 10 meses? 10 10 meses. meses, 10, 9 a 10 meses. Não, é Então, um crescimento muito grande. cara, mais que triplicou, então, o tamanho da empresa, a quantidade de clientes. Sim, sim. E a gente conseguiu, inclusive a gente conseguiu, dos próprios clientes que existiam, conseguiu uma receita a mais ainda, né? Dos próprios clientes que conseguiram, fazendo essa migração. Caramba, então, além de aumentar a quantidade de clientes, vocês conseguiram vender mais coisas ou fechar um contrato Exato, maior com os clientes existentes. existentes. E aí o leque foi grande, porque os aplicativos nossos de celular, Android, a gente começou a vender muito mais fácil, que é um aplicativo que os motoristas eles dão baixa nas notas fiscais. Então aí a gente cobra por baixa, então a rapidez, a estrutura foi gigantesca. Então a gente conseguiu vender mais isso, conseguimos vender mais rotinas de backup e o custo muito baixinho, né? Ô, Cláudio, e tu que é o cara que cuida da infra toda aí, como ficou o teu tempo, assim, em relação a antes, quando tu tinha a maior parte dos clientes com infraestrutura local e hoje? Cara, hoje eu tenho muito mais tempo. Eu tenho muito mais tempo e aí eu tento usar esse tempo para aprender mais coisas novas. Antes não, eu não parava aqui na empresa, porque eu tinha que ficar indo nos clientes mesmo, fisicamente. Então, antes eu não parava aqui na empresa. Hoje eu deixo o painel aberto de monitoramento e deu alguma coisinha lá de errado, que às vezes algum select no RDS acaba ficando travado, aí o processo fica muito alto, e aí começa a ficar um pouco lento a aplicação. Mas aí com o painel eu já consigo identificar isso rapidamente, já vai, corrige, e são coisas muito rápidas de resolver. Então, hoje, praticamente, tu nem vai no cliente. Nem vou, faz um tempinho que eu não vou. É mais para fazer implantação nova mesmo.
Massa. Show. Legal, hein? Show de bola, cara. E aí, Claudio, tem mais alguma coisa que tu queira falar? Alguma coisa que tu acha que seja importante destacar aí pra galera? Acredito que vão nessa linha realmente de fazer o curso de vocês, principalmente porque aprende muito fácil, muito rápido. Eu fiz em um mês a aula toda, o curso inteiro, e já consegui colocar em produção. Tem a mentoria lá do grupo, que é sensacional. Tem muita gente, eu acompanho já faz tempo o grupo, e eu vejo a evolução do pessoal lá, colocando coisas novas que fez, com até dúvidas mais específicas. Eu falei, caramba, nem eu não sabia disso. Acaba aprendendo também. E você não tem um grupo assim em lugar nenhum, onde você possa tirar dúvida. Não existe. Eu não conheço nenhum. E aí eu tenho dúvida, eu coloco lá, alguém responde. Se eu vejo que está demorando, eu chamo o Leandro no particular, ele me responde, me ajuda. E é isso. Inclusive, em questões de ensinamentos, de aprendizagem, eu consegui ontem, igual eu estava comentando para vocês, ontem eu consegui fazer com o desenvolvedor aqui da empresa uma nova implantação, que é uma novidade para a gente hoje, salvar as fotos dos aplicativos, né? Eles tiram dos canhotos, dos motoristas, salvar diretamente no S3. E aí a gente tem um site onde o cliente ele acompanha todos o histórico das ocorrências, né? Das notas, das entregas dos motoristas. E lá tem um botão para ver a imagem do comprovante. Então ele vai lá e vê a foto direto do S3 também. Pô, que beleza. Então isso a gente conseguiu fazer, conseguiu um tempinho, né? Porque precisou. Falei, vamos fazer isso. Pegamos ontem mesmo a gente conseguiu visualizar a imagem e mandar a imagem. E já entregou, já fez a integração no aplicativo em produção, já está com mais de 10 mil imagens já no S3. De um dia para o outro. De um dia para o outro. Então vai aumentar muito esse S3, e aí depois tenho algumas dúvidas. Vou acabar usando vocês para ajuda. Mas tá show de bola. A rapidez é bem maior, porque imagina, 10 mil em um dia. Isso ficava dentro de um disco normal. Então o sistema ele varria aquela pasta toda para procurar aquela imagem para exibir no site. Pô, e aí demorava demais. Hoje não, ele vai direto no ponto, é um objeto, vai direto no ponto e exibe. Nossa, agilizou pra Então, caramba. isso o cliente não sabe que a gente fez essa mudança. Então, aí vai ser uma novidade aí mais para frente que a gente vai falar. Aí, sentiu uma melhoria? Então, a gente passou para a nuvem suas imagens também e começar a vender essa mudança, porque dá para vender para os clientes que existem no padrão antigo e vender uma solução nova. Que Então, legal, já cara. tem mais um ramo aí para começar a vender. É louco que tu acaba tendo vários serviços que tu consegue agregar, né? Exatamente. Com isso, tu vai vendendo serviços, coisas novas que antes tu não tinha possibilidade. E as imagens, eu acredito que está em, sei lá, 100 gigas de imagem dentro do EC2. O que eu vou reduzir disso de custo passando para o S3 é gigantesca, né? Nem se compara o custo de armazenamento. Então, vai ser uma redução de custo que a gente vai ter, inclusive com isso, e poder ganhar mais vendendo isso. Pô, que beleza, hein? Vai ganhar para reduzir custo. Porque Gastar menos. a gente não vai precisar mais se preocupar, porque é um EC2 só vai ter web service. E, inclusive, depois ainda nem ter mais EC2, usar mais outras ferramentas, outras coisas, aí estudar. Mas, por enquanto, vai dar para ficar só com EC2, só com web service, não vou nem preocupar com backup, snapshot dele. Cria uma imagem lá, sobe se precisar e publica de novo web service. Não tem mais esse problema de perder dados, né? Show de bola, cara. Massa, legal. É isso aí, Claudio. Fechou. O que tu diria pra galera aí que tá em dúvida? Pô, será que eu aprendo computação em nuvem? Será que eu não aprendo? Será que é o futuro? Pode ir a fundo que vai aprender com certeza. E ainda mais se, eu tenho certeza, se fizer com a gente, com vocês aí, ainda tem um monte de gente ainda para tirar dúvida. Show, valeu. Isso é, cara, aquele grupo lá é fantástico. É fantástico. Cara, bota lá, quando eu vou olhar, já responderam tudo. Meu Deus, os caras estão É voando. verdade. Os caras viraram expert mesmo.
Viraram. E é muito bom, né? Não tem valor que pague isso, na verdade, não tem. Você pode pagar vários outros cursos por fora, pode, né? Você tem essa opção, mas você não vai ter o que a gente tem, não. Com certeza. Não é nem um curso, é praticamente uma consultoria vitalícia, né? Exatamente. E não é barato também, não. Beleza, então, Claudio. Valeu, cara. Show? Obrigado pela contribuição. A ideia é essa aí mesmo, a gente compartilhar a jornada, compartilhar as dificuldades, os benefícios, né? Para motivar a galera aí a usar a Show. computação em nuvem. Eu que agradeço, como sempre. Fechou. Ah, e deixa aí os contatos da tua empresa, né? A galera que quer um software para transporte. Pode pesquisar aí, ddsinfo.com.br, né? Nosso site. Pode mandar também para suporte@ddsinfo.com.br. Qualquer dúvida que tiver, a gente pode ajudar. Se for para vender também sistema de transportadora, CTE, NFE, tem tudo. A gente está num ramo muito bom. E aquela novidade, aquela diferencial nosso, a gente customiza o sistema de acordo com o que você precisa. Não é um sistema fechado igual várias outras empresas concorrentes. Esse é o nosso diferencial. Então, procura lá, ddsinfo.com.br, tem todos os contatos e só mandar, que a gente está aqui para ajudar também. Show de bola. Show. Valeu, Cláudio. Muito obrigado. Falou, Leandro. Valeu, Claudio. Obrigado. Até mais, tchau, tchau. Falou, até mais. Tchau.